E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta, não só responder, eu vou mostrar alguns cenários sobre esse porteiro eletrônico da Intelbras, que é o XPE. Tem algumas perguntas recorrentes aqui no canal, mas não só no canal, também alguns colegas aqui me perguntaram, e coincidentemente essa semana houve algumas perguntas, decidi fazer o vídeo. E a pergunta é a seguinte: é possível ligar esse porteiro, ou até mesmo as versões mais antigas, que ele tem algumas outras versões também, ligar o interfone nele, ou ligar ele com o interfone sem o auxílio de uma central? Então essa é a pergunta que acontece bastante e eu vou falar um pouco sobre isso e até vou mostrar alguns cenários aqui. Então acompanhe o vídeo aí, por favor, pessoal. Então já respondendo assim de imediato, curto e grosso, é não. Não é possível ligar o interfone direto nele e você ter a comunicação. Ou seja, chamar aqui, tocar o interfone lá e conseguir abrir a fechadura. É preciso utilizar uma central. Mas só utilizando central? Não. Existem alguns outros cenários que é possível. Mas a princípio, esses porteiros, pode ser o XPE 1013 ID, pode ser o XPE 1013 Plus, ou o Plus ID, ou até mesmo esse aqui que é o Bioinox, né? Eles são porteiros universais, ou seja, eles foram feitos para trabalhar com central. Que tipo de central? Qualquer central padrão Anatel, inclusive a central telefônica que já existe, por exemplo, nas indústrias, no comércio, até mesmo em alguns pequenos consultórios e até em residências. Qualquer central que tenha um ramal padrão Anatel, ele vai funcionar. E claro que nas centrais de condomínio ou centrais de portaria que a gente chama, né, da Intelbras mesmo, mas não só da Intelbras, inclusive dos concorrentes HDL, JFL e assim por diante. Qualquer central padrão Anatel que tenha um ramal vai funcionar. E ele funciona só com central? Não. A gente pode usar em alguns outros cenários, inclusive fazer portaria remota. Como que a gente pode utilizar isso? Utilizando uma linha de telefone analógica, que pode ser de um ATA. Hoje as operadoras, por exemplo, Vivo, TIM, Unifique e algumas outras regionais aí, ou até operadoras nacionais, entregam o chamado VoIP. Só que lá na ponta eles instalam um ATA ou ONU e já vai ter uma saída lá FXO, que é chamado, né? Então essa saidinha FXO, que é a linha de telefone, a gente conecta o aparelho telefônico com o sem fio, pode fazer uma extensão ou ligar essa linha direto no porteiro. Porém, nesse caso, ele não vai chamar para um interfone. Ele pode chamar para um outro telefone ou até mesmo para um celular e a pessoa vai ter comunicação com ele e vai conseguir abrir a fechadura. Então, isso é um dos possíveis cenários aqui. Ou usar também, eu já fiz muito esse cenário, bastante mesmo, uma interface de celular. A interface de celular é um equipamento que a gente pega um chip, um SIM card com um plano, claro, né, ou até mesmo pré-pago, pega essa linha de celular que está no chip e transforma numa linha física. Aí a gente pode ligar aqui, inclusive eu vou fazer um vídeo, já estou preparando com esse aqui, ó, com esse porteiro XPE 1013 Bioinox, para fazer um condomínio só utilizando a interface de celular. Ele dá suporte a 340 apartamentos, se eu não estou enganado. A gente pode criar numeração física e flexível. Por exemplo, digita aqui 430, se fosse um apartamento 430, e a gente cadastra um número de celular aqui e ele chama para esse celular. Eu vou fazer isso. Então isso é possível fazer com esses porteiros. Então, retornando à ideia, se a gente ligar uma interface aqui ou uma linha, a gente pode fazer chamar em qualquer outro telefone. Porém, não vai chamar direto lá no interfone normal, que precisa de um ramal. Mas, porém, você vai instalar num ambiente qualquer aí. Pode ser uma empresa, um comércio, um consultório, e a pessoa já tem um PABX, já tem a central telefônica dela lá. Você não precisa vender outra central. Tu vai achar um ramal livre na central telefônica do cliente, vai levar fisicamente até onde vai ficar o porteiro. Eu já consegui jogar em distâncias assim próximo de 300 metros. Uma empresa aqui que eu instalei em alguns portões, eu tinha uma central lá, uma Impacta 40, tinha ramais sobrando. E eu instalei 3 porteiros desse, em 3 portões diferentes. E um deles deu aproximadamente 300 metros. Eu levei um cabo blindado, cabo de rede, a alimentação tinha lá próximo. Ele funciona com ramal. Lá na central eu programei um grupo que contém a telefonista e mais um ou outro lá, pessoal do recebimento e do almoxerifado. Quando a pessoa pressiona, por exemplo, a tecla portaria, chama naquele grupo, toca os 3, quem atender lá, conversa e consegue liberar a fechadura. Então isso é perfeitamente possível em qualquer central telefônica. Se não quiser criar grupo, só pressionar aqui, pode chamar num ramal específico também, onde tem uma telefonista, uma recepcionista, ou num local específico, né, um almoxerifado, o pessoal que recebe cargas, por exemplo. Então é possível com qualquer central, porém precisa de uma central ou uma linha de telefone. Então eu vou mostrar agora aqui as
conexões aqui que são muito parecidas e vou mostrar um cenário ali funcionando. Eu tenho alguns modelinhos aqui, esses aqui foram trocados de clientes, esse aqui também, esse aqui é o XPE48, então esse aqui não é universal, ele é o exclusivo para alguns modelinhos de central condominial apenas, porém ele já saiu de linha, é só os que já estão instalados e operacional, então não vou me ater muito a ele, que isso aqui ainda vai para descarte. Agora esses outros, esse aqui por exemplo é o XPE 1013 Plus, esse aqui é o XPE 1013 ID ou ID, esse aqui é o XPE 1013 Plus ID e esse aqui é o XPE 1013 Bio. Basicamente é o mesmo equipamento, todos eles você consegue abrir por senha, se comunicar internamente, comandar a fechadura elétrica ou eletromecânica igual. A diferença, esse XPE 1013 Plus, ele abre por senha, mas não abre por tag ou cartão. Já esse aqui, que é o XPE 1013 ID, abre por senha e já tem o cartão também. E funciona como interfone, como porteiro os dois. Já esse aqui tem senha e abre pelo leitor também aqui, ó. E é o modelo mais novo, de inox. Existe um modelo Fit, que aqui é plástico, mas é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que pode não ter o leitor de tag. Já esse aqui é um modelo bem mais completo, então faz todas as outras opções e ainda tem o leitor de digital, por isso ele é bio, né? De biometria. Biometria envolve várias medidas da vida, como o próprio nome sugere. Então esse aqui tem leitor de digital. São porteiros universais iguais. Esses aqui então foram retirados de cliente, foi instalado novo lá porque deu pau. Esse aqui eu comprei novo para fazer o vídeo do condomínio via celular que eu falei há pouco e realmente eu estou preparando, estou trabalhando em cima disso. Então esse aqui é meu da bancada. Eu vou só por curiosidade aqui, eu vou abrir e mostrar as conexões aqui onde é conectado o ramal ou a linha telefônica. Esses aqui mais antigos eram por trás que era feito a conexão da fiação de toda a rede, de toda a automação, sensores, alimentação. Já esses mais novos, graças a Deus, alguém lá na Intelbras ou o projetista repensou isso e a gente só tira a tampa dele e já tem acesso às conexões. Facilita a nossa vida. Eu tinha um nojo e tenho em campo quando você tem que remover isso aqui. Às vezes a fiação fica muito esticada, assim, fica ruim de trabalhar. Só quem trabalha em campo aí entende o que eu tô falando. E tem muitos ainda instalados. Sempre que eu posso, que é possível, eu falo com o cliente pra gente trocar. A conexão é feita aqui atrás, ó. Aqui é onde diz ramal, é onde a gente vai ligar o ramal da central, né? Como eu falei, PABX ou central de portaria, ou a linha telefônica. Então não existe conexões diferentes. É onde diz ramal. Esse outro também é a mesma coisa aqui, ó, ramal. A serigrafia é a mesma. Aqui nesses outros que são os modelos mais atuais, mais novos também. Aqui ó, ramal, vai conectado aqui, não tem polaridade. E esse outro que é o bio, também tá aqui ó, ramal, vai conectado aqui ó. Agora eu vou mostrar alguns dispositivos que é possível a gente conectar aqui no lugar do ramal. Vou usar esse bio mesmo, esses outros até vou deixar de lado. Então eu vou mostrar alguns possíveis cenários de equipamento aqui que a gente pode utilizar. Eu tenho alguns dispositivos aqui que é possível utilizar sem o recurso de uma central. Por exemplo, um ATA, onde a gente vai ter entrada de rede de internet ou Ethernet aqui, a gente sai as linhas analógicas ou ramais, né? Algumas operadoras fornecem a linha através desses equipamentos. Então aqui como se fosse uma linha padrão Anatel. A gente sai daqui, a gente tem um RJ11 e vai até a entrada de ramal. Então a gente ligaria uma linha de telefone convencional e programaria aqui, por exemplo, para ele chamar em um número específico, ou até digita o número aqui, ele vai chamar como se fosse um telefone. Vai operar como se fosse um telefone, liga para um celular, por exemplo, você tem comunicação e pode abrir a porta. Outro possível cenário é utilizando uma interface de celular. A Intelbras tem, por exemplo, esse aqui é o modelo 4100, mas existem outras mais atuais. Esse equipamento pega um SIM card, um chip de celular de qualquer operadora e transforma numa linha física aqui onde está a saída. E a gente vai ligar essa saída aqui. Inclusive, eu já fiz muita portaria remota utilizando isso aqui. Em fazendas, em prédios. Tem esse outro, o investimento é um pouco maior, porém eu gosto muito desse equipamento aqui. Ele é muito bom. Porque ele faz a mesma função desse equipamento, porém ele já gera até dados. Então você faz um planinho de voz e dados lá com uma operadora qualquer, liga o SIM card aqui e ele vai gerar uma linha normal aqui atrás. E a gente tem tanto saída de dados cabeada como por Wi-Fi. Então esse aqui é completo, é uma interface de celular completa em relação a essa que só gera voz. Aqui também a gente pode jogar o sinal aqui no porteiro e utilizar ele como portaria remota ou como um condomínio. Inclusive eu vou usar esse aqui no exemplo que eu vou fazer nos vídeos, porque eu utilizo ele para muitas coisas, apesar de ser da Claro, ele é desbloqueado e aceita qualquer operadora. Então a única coisa que a gente tem que ficar atento lá no cliente na hora de instalar o equipamento
desse ou esse, é só com a questão do sinal no local, a qualidade do sinal e qual operadora tem o sinal lá naquele local, só isso. E ele pode ficar aí até uma distância assim de 50 metros, por exemplo, tranquilamente, é só puxar a rede dele até o porteiro. Então esse é um dos equipamentos que a gente pode utilizar. Qualquer central, por exemplo, eu tenho essa centralzinha IP, que é uma IAD100 aqui na bancada, e ela tem uma saída aqui de ramal analógico. E eu posso utilizar esse ramal analógico FXO aqui, tranquilamente, ligar lá também, aqui nessa central. Como também posso utilizar essa outra central que eu tenho aqui, uma Impacta 94, posso utilizar qualquer ramal analógico dela e ligar aqui também e fazer esse cenário. E obviamente posso ligar qualquer outra central, como eu já falei. Aqui nesse exemplo eu vou ligar esse equipamento, vou ligar aqui e simular uma ligação aqui para um celular para vocês verem como que é. E olha só, eu tenho um chip da Vivo aqui, inclusive é um pré-pago, isso aqui não tem nem plano. Eu vou espetar ele aqui e agora eu ligo na tomada. E esse equipamento demora aqui, tem em torno de 1 ou 2 minutos até estabilizar. Os LEDs acho que ficam em azul ou roxinho, eu não lembro direito. Estão indicando que ligou, que tem sinal, enfim. Ele demora um pouquinho a inicializar. Eu já vou mostrar aqui a hora que subir todos os serviços. Então ele já está indicando que o Wi-Fi está ativo. O fone está desligado porque eu não estou ocupando o telefone. Aqui é o que tem sinal de operadora. E aqui é a forma do sinal de dados. E não tem nada ligado no LAN. E eu já liguei um aparelho sem fio aqui na saída. Então, se eu tirar do gancho, por exemplo, no Viva Voz, perceba que eu tenho uma linha, eu tenho um tom de linha como se fosse uma linha de telefone físico, né? E se eu digitar um número aqui, qualquer número, ele vai chamar para qualquer lugar. Então, eu vou alimentar esse porteiro aqui com 12 volts e depois vou mostrar a conexão aqui, como é que eu faço a conexão de linha com ele aqui. Já está alimentado com 12 volts. E veja que ele não chama para lugar nenhum. Quando se diz ramal em qualquer um dos modelos, está se referindo a uma entrada e não uma saída de sinal. Por isso que não é possível ligar um interfone direto aqui que não vai dar comunicação. Eu vou utilizar um cabinho desses de telefone normal e eu vou cortar um dos RJs. Cortar aqui, vou desencapar. Esse cabinho aqui eu não gosto muito de trabalhar com ele, que a quantidade de cobre aqui é muito pequena, é muito ruim de trabalhar. Tem uns melhor, só que é o que eu tenho aqui no momento. Nas minhas instalações em campo, quando eu preciso usar esse tipo de cenário, eu utilizo um cabo de rede de computador. Lá na outra ponta eu instalo, por exemplo, um RJ, ou ligo direto na central. Ou um cabo CCI de 2 pares de alarme, dependendo do cenário, quando não tem umidade. A gente pode fazer isso perfeitamente. E aqui eu vou ligar no ramal. E independente se eu estou usando central de portaria, linha ou qualquer outra central, ele não tem polaridade aqui onde diz ramal. Então não tem positivo ou negativo. Lá dentro a própria eletrônica do dispositivo já corrige essa inversão de polaridade, então eu não preciso me preocupar com isso. Olha só conectei aqui, ó. Sem segredo nenhum, né? Agora o RJ11, eu vou conectar aqui, vou tirar o meu telefone sem fio, que eu estava testando. Sai a coisa. E vou ligar ele no lugar. Beleza, já está ligado. Está conectado à linha. Tanto que eu até posso originar alguma ligação aqui, se eu quiser. Eu vou digitar, por exemplo, um número qualquer aqui. Eu digitei um número aleatório. Ele demora um pouquinho para chamar, porque está vindo de uma interface. Tem que fazer toda a conexão. Não é... Ó, chamou. Vamos ver se o pessoal vai atender. Está chamando como se fosse um telefone. Não, ninguém atendeu. Vou cancelar. Agora eu vou chamar de um celular para esse número e ele vai ter que atender. Estou com o celular da bancada aqui e eu vou chamar agora. Quando ele chamar, ele vai ter que atender automaticamente. Chamou. Já atendeu. Fechei o microfone aqui por causa da microfonia que está muito próximo. Nesse caso está sem um módulo de acionamento. Mas se eu digitasse, por exemplo, estrelinha 1, ele deu erro porque está sem o módulo de acionamento. Esse porteiro precisa do módulozinho de acionamento. Eu vou falar bem sobre isso no próximo vídeo. Mas se eu já poderia até acionar uma fechadura, ó. O contato seco ou a fechadura elétrica. Então veja, eu já estou em comunicação com ele. E eu posso fazer ele chamar para esse celular aqui também. Deixa eu desligar. Cancelei. Eu não sei se tem crédito aqui, porque é um número pré-pago. Deixa eu ver se vai chamar. Chamou. Chamou, olha só. Alô? Alô?
fechar o microfone novamente. Olha, já estou em conversação e eu poderia nesse momento abrir a fechadura. Apesar de termos vários cenários possíveis com esse porteiro, ou qualquer uma das outras versões, a gente precisa de um dispositivo de comunicação, ou seja, uma central ou algo que forneça uma linha de telefone, né? Como nesse caso eu estou utilizando esse equipamento aqui. Não necessariamente precisa ser ele, pode ser aqueles outros que eu já mostrei. Ou as próprias centrais de portaria ou central telefônica se o cliente já tiver. Então, pessoal, tentei ser o mais esclarecedor possível, mostrando aqui alguns cenários e de fato como funciona. Espero ter ajudado aí vocês, ter respondido a pergunta. E eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer um condomínio com esse cenário aqui. Claro que eu vou fazer mostrando uma fonte ideal de alimentação, ligando o módulo de assinalamento, inclusive ligando algumas fechaduras e mostrando algumas questões de segurança que vocês devem ter percebido aqui, que é fácil de, com uma simples ligação, você ter acesso ao cliente, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas isso é para outro vídeo. Peço aí que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para quem não é inscrito, para dar uma força para a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.